A Mão e a Luva, Machado de Assis, capítulo 8. Golpe. Um dia de manhã acordou Estevão com a resolução feita de dar o golpe decisivo. Os corações frouxos têm destas energias súbitas, e é próprio da pusilanimidade iludir-se a si mesma. Ele confessava que nada havia feito e que a situação exigia alguma coisa mais. Nunca as circunstâncias foram mais propícias do que hoje, pensava o rapaz. Guiomar trata-me com afabilidade de bom agouro. Demais, há nela espírito elevado. Há de reconhecer que um sentimento discreto e respeitoso como este meu vale um pouco mais do que lisonjarias de sala. A resolução estava assentada. Restava o meio de tornar efetiva. Estevão hesitou largo tempo entre dizer de viva voz o que sentia ou transmiti-lo por via do papel. Qualquer dos modos tinha para ele mais perigos que vantagens. Ele receava ser frio na declaração escrita ou incompleto na confissão oral. Irresoluto e vacilante, ambos os meios adotou e repeliu, a curtos intervalos. Enfim, diferiu a escolha para outra ocasião. O acaso supriu a resolução e, premeditado, cedeu o passo ao fortuito. Uma tarde, havendo algumas pessoas a jantar em casa da baronesa, foram passear à chácara. Estevão, que, como Luís Alves era dos convivas, afastou-se gradualmente dos outros grupos e aproximou-se daquela cerca histórica, onde, após 2 anos de ausência e esquecimento, vira já transformada a formosa Guiomar. Era a primeira vez que ele punha os olhos nesse sítio, depois da conversa que aí tivera com ela. A comoção que sentiu foi naturalmente grande. Ressurgiu-lhe o quadro ante os olhos, a hora, o céu brilhante, o doce alento da manhã e, por fim, a figura da moça que ali apareceu como a alma do quadro, trazendo-lhe recordações que ele julgava mortas, esperanças que supunha impossíveis. Estevão curvou a cabeça ao doce peso daquelas memórias. A alma bebeu a largos haustos a vida toda que a imaginação lhe criava, e talvez à noite tomasse na mesma atitude, se a voz maviosa de Guiomar lhe não dissesse a poucos passos de distância: Senhor doutor, perdeu alguma coisa? O rapaz volveu rapidamente a cabeça, viu a moça que atravessara uma das calles próximas a olhar e a sorrir para ele. Estevão sorriu também e, com uma presença de espírito assaz rara em namorados, sobretudo em namorado como ele era, prontamente respondeu: Não perdi nada, mas achei uma coisa. Vejamos que foi. E Guiomar aproximou-se a passo firme e seguro, e Estevão, sem muito vacilar, ali mesmo forjou uma reflexão filosófica a respeito de um inseto que casualmente passava por cima de uma folha seca. A reflexão não valia muito e tinha o defeito de vir um pouco forçada e de acarreto. A moça sorriu, entretanto, e ia continuar o seu caminho, quando ele, colhendo as forças todas, a fez deter com essas palavras: E se eu tivesse achado outra coisa? Ainda mais, exclamou ela, voltando-se risonha. Estevão deu 2 passos para Guiomar, desta vez comovido e resoluto. A moça fez-se séria e dispôs a ouvi-lo. Se eu tivesse achado neste lugar, continuou ele, longos dias de esperança e de saudade, um passado que eu julgara não reviver mais, uma dor oculta e medrosa, vivida na solidão, nutrida e consolada de minhas próprias lágrimas. Se eu tivesse achado aqui a página rota de uma história começada e interrompida, não por culpa de ninguém na terra, mas da estrela sinistra da minha vida, que um anjo mau acendeu no céu, que talvez ninguém nunca apagará. Nunca apagará. Estevão calou-se e ficou a olhar fixamente para Guiomar. Aquela declaração repentina e rosto a rosto estava tão longe do temperamento do rapaz que ela gastou alguns segundos longos primeiro
que voltasse a si do assombro. Ele próprio admirava-se do atrevimento que tivera, e enquanto pendia dos lábios da moça, repassava na memória, aliás confusamente, o que tão afrouxo lhe saíra do peito naquela hora de abençoada temeridade. Se tivesse achado tudo isso, respondeu Guiomar, sorrindo, é natural que preferisse achar outra coisa menos melancólica. Entretanto, parece que nada mais achou do que esta ocasião de falar, com a viva imaginação que Deus lhe deu. Num ou noutro caso, porém, posso de certo lastimá-lo ou admirá-lo, mas não me é dado ouvi-lo. E Guiomar ia de novo afastar-se quando Estevão, receando perder a ocasião que a fortuna lhe oferecia, disse de longe, com voz triste e súplice: Atenda-me um só minuto. Não um, mas 10, respondeu a moça, estacando o passo e voltando o rosto para ele. E serão provavelmente os últimos em que falaremos a sós. Cedo à comiseração que me inspira o seu estado, e pois que rompeu o longo e expressivo silêncio em que se tem conservado até hoje, concedo-lhe que diga tudo, para me ouvir uma só palavra. A moça falara num tom seco e imperioso, em que mais dominava a impaciência do que a comiseração a que vinha de aludir. O coração de Estevão batia-lhe como nunca, como o coração costuma bater nas crises de uma angústia suprema. Todo aquele castelo de vento, laboriosamente construído no seu dia de ilusão, todo ele se esborroava e desfazia, como o vento que era. Estevão arrependera-se do impulso que o levara a violar ainda uma vez o segredo dos seus sentimentos íntimos, a abrir mão de tantas esperanças, alimentadas com o melhor do seu sangue juvenil. Alguns instantes decorreram em que nenhum nem outro falou. Ambos pareciam medir-se, ela serena e quieta, ele trêmulo e gelado. Uma só palavra, repetiu Estevão, e esse adivinho que será de desengano. Embora, pois que me atrevi a dizer-lhe alguma coisa, força é que lhe diga tudo. Feliz, se me restar, ao menos a maior fortuna a que já agora posso aspirar, o seu remorso. Guiomar ouvira-o tranquilamente. A última palavra fê-la estremecer. Sorriu, entretanto, de um sorriso um pouco voluntário e esperou. A narração foi longa, tanto quanto o permitiam a ocasião, o lugar e a pessoa. Durou apenas 10 minutos. Estevão nada lhe respondeu, nem o amor que lhe tivera outrora, nem o que agora lhe renascia, mais violento que o primeiro. Disse-lhe as dores que curtira, as esperanças que afinal lhe enfloravam a alma, tudo quanto empreendera para ter a aventura de a contemplar de perto, de gozar daquele escasso ponto da terra, a maior de todas as bem-aventuranças. Tal a transcrição, não literal, mas fiel, do que disse Estevão durante esses 10 minutos. As palavras caíam-lhe trêmulas e a voz saía-lhe sumida, em parte porque ele forcejava em a abafar, a fim de que não a ouvissem, em parte porque a comoção lhe comprimia a garganta. A dor era visivelmente sincera, a eloquência vinha do coração. Guiomar não ouvira tudo com a mesma expressão. A princípio, um meio riso parecia desabrochar-lhe dos lábios. Mas não tardou que pelo rosto abaixo lhe caísse um véu mais compassivo e humano. Havia nela impaciência e ansiedade de acabar, de sair dali. Era sem dúvida o receio de que a ausência se prolongasse de maneira que inspirasse suspeitas. Mas havia também comiseração e piedade. Nenhuma culpa lhe pode caber do mal que tenho padecido, disse Estevão, concluindo. Sobretudo agora, só minha cabeça é a causa única de tudo. Parecia-me ver o contrário do que existia. Cheguei a supor que havia em seu coração alguma coisa que não era total indiferença. Vejo que foi tudo ilusão.
O tom em que ele falara era o mesmo das palavras que aí ficam, todas humildes e resignadas, sem o menor laivo de queixa ou de reproche. Uma submissão assim devia por força comover uma mulher amada. Guiomar falou-lhe sem azedume. Era a ilusão, disse ela. O sentimento que me acaba de revelar inteiro, ninguém o recebe ou nutre de vontade. A natureza o infunde ou nega. Posso eu ter culpa disso? Nenhuma. Nem o senhor também. E espero que esta mútua justiça avigore o sentimento de estima que devemos ter um para com o outro. Mas estima apenas. Não pode haver outra coisa, da minha parte ao menos. É pouco, de certo. Não é pouco, é coisa diferente, interrompeu Estevão. Mas não espere nada mais, concluiu Guiomar, sem ouvir interrupção. Estevão abriu a boca para falar, mas não achou palavra que lhe dissesse o que sentia. Levou a mão ao coração, que batia fortemente, e ficou a olhar para ela com os olhos secos e parados. A voz extinta, como se a alma lhe fugira toda. Era claro, depois daquele desengano, que ele cumpria não voltar-lhe mais, pelo menos com a assiduidade da esperança. E assim era que a única e amarga satisfação de haver, nem essa já agora se lhe consentia. Dou-lhe um conselho, disse Guiomar, depois de alguns segundos de pausa. Seja homem, vença-se a si próprio. Seu grande defeito é ter ficado com a alma criança. Talvez, respondeu o moço, suspirando. E adeus. Falamos a sós, mais do que eu convinha. Não sei se outra consentiria nisto, mas eu não só reconheço os seus sentimentos de respeito, como desejo que essas poucas palavras trocadas agora ponham um termo a aspirações impossíveis. Guiomar estendeu-lhe a mão, em que ele tocou levemente. A baronesa apareceu, entretanto, a alguns braços de distância. Vinha encostado ao braço do sobrinho, que lhe falava, mas a quem ela já não ouvia. Tinha os olhos cravados nos dois interlocutores de há pouco. A moça apenas vira de longe a madrinha, deu afoutamento o abraço a Estevão e seguiram ambos a encontrar-se com ela. O rosto de Guiomar não revelava nada. O de Estevão vinha perturbado e abatido. A baronesa franziu a testa. Jorge, disse ela em voz baixa, precisamos conversar.